Olá, meus amigos e minhas amigas. Gostaria de, através desta mensagem junto de vocês, relembrar uma passagem que aconteceu há muito tempo. Foi numa parte em que o Senhor Jesus, por um pouquinho de tempo, se afastou ali dos seus discípulos, dos seus apóstolos. E quando ele volta para onde eles estão, viram ali um rebuliço, um movimento, uma discussão, escribas, fariseus, muitas pessoas discutindo ali com seus discípulos alguma coisa. O mestre calmamente chegou até ali e quis saber o que estava acontecendo. Quando disseram para ele alguma coisa, surge ali um senhor no meio daqueles que estavam discutindo. E aí todo mundo parou ali a discussão e começou a prestar atenção na conversa daquele homem com o Senhor Jesus. Mestre, eu tenho um filho lunático, endemoniado, atormentado. E eu trouxe esse meu filho aqui para os seus discípulos, a fim de que eles orassem ou impusessem as mãos sobre a cabeça do meu filho e mandassem esse espírito embora. Mas eles tentaram e não conseguiram. Por favor, Senhor, me ajuda. Quando o Senhor Jesus escutou aquilo, ele olhou para os seus discípulos, para os seus apóstolos e disse assim com muita autoridade: gente incrédula, até quando vos sofrerei? E ele pediu então ao Pai que trouxesse o seu filho até ele. Aí o Senhor Jesus perguntou: o que acontece com ele? Olha, Senhor, esse espírito que domina sobre a vida do meu filho, que o escraviza, ele judia muito do meu filho, ele faz ele ter convulsões, faz ele escumar a sua boca, se machuca todo, cai. É um mal terrível, Senhor. E eu não sei mais o que eu faço. Por favor, nos ajude, Senhor. Se o Senhor pode fazer alguma coisa por mim, faz agora. O Senhor Jesus perguntou para ele assim: mas você pode crer? Quer dizer, você acredita que alguma coisa boa pode agora acontecer em favor do seu filho, que as suas vidas possam ser libertas? Você como pai que vê esse sofrimento, o seu filho que é escravizado? Oh, Senhor, por favor, eu creio, mas me ajuda na minha incredulidade. Ele quis dizer assim: eu creio, Senhor, mas ainda sou vacilante, preciso aprender muita coisa, estou abalado da vida. E o Senhor disse para ele: porque se você crê, tudo é possível ao que crê. Olha que coisa maravilhosa. Lembre-se disso, viu, meu irmão? Lembre-se disso, viu, minha irmã? Tudo é possível para aquele que crê no poder de Deus na sua vida. E o milagre acontece. Quando trouxeram aquele moço, o espírito já foi caindo, já foi ali fazendo alguma coisa. Por fim, o Senhor Jesus expulsou aquele espírito. E lá no meio daquela multidão tinha gente que gostou, que felicitou aquele pai por aquela obra, que glorificou a Deus no seu coração, mas tinha aquelas pessoas que só pensavam mal, que só pensavam o contrário. De repente, muitos disseram, na hora que o menino caiu: pronto, os discípulos não conseguiram expulsar, e agora esse que se diz mestre, o enviado, que todo mundo está tendo aí que todo mundo está tendo aí como sendo o Messias, ele matou o rapaz. Olha, o rapaz não mexe. Mas o Senhor Jesus, meus irmãos, ele não quis saber do que estavam falando. Ele sabia quem ele era, o poder que estava na vida dele, o que predominava na vida dele. E ele ignorou aquelas coisas. Estendeu a mão e o menino se levantou. Aí todo mundo viu que obra bonita que Deus tinha feito. Na volta do caminho, os discípulos, conversando com o mestre, perguntaram: Senhor, por que nós não conseguimos expulsar esse espírito? E o Senhor disse para eles: há casos que só a gente tem sucesso contra essas hostes, contra essas hordas, contra essa legião, com jejum e oração. Mas vocês se lembram que o Senhor deu um recadinho para eles: ó, gente incrédula,
Eles só não conseguiram porque faltou crença, porque faltou fé. Se eles tivessem fé, o Senhor poderia ter feito na hora como fez, mas se eles tivessem fé, limitados que eram, eles poderiam dizer para o pai assim: olha, o que está aí nesse menino é muito grave. Vamos jejuar, vamos orar junto. Daqui 2, 3 dias, uma semana, o Senhor vai ficar livre desse espírito, o seu filho vai ficar liberto. Mas nem isso eles tiveram a condição. Está escrito na palavra de Deus, lá no livro de Tiago, que a nossa fé não pode ser vacilante, nós temos que ter uma fé viva. E ele comparou que essa fé vacilante é aquela que levanta lá no meio do mar com 8, 10, 12 metros de altura, outras podem alcançar até alturas maiores, só que ela desmancha lá na praia, ela morre lá na praia, aquela onda, tanta altura, tanta coisa para efeito nenhum. Depois ela volta lentamente para o mar, não é assim? Então foi isso que aconteceu. Quando trouxeram o menino, talvez a fé deles foi lá para cima, mas quando encararam de frente aquele espírito, eles recuaram, eles não tiveram força. Foi o mesmo que aconteceu com Pedro. Vocês se lembram daquela passagem? Os apóstolos estavam ali naquele barco, o Senhor Jesus tinha saído para orar. De repente o tempo virou, o mar se agitou, os ventos levantavam as águas com muita fúria, com muita força. Eles até pensavam que iriam afundar, não era? De repente aparece lá o Senhor Jesus no meio daquele nevoeiro, daquele movimento, e alguém até pensou que era um fantasma, mas o Senhor Jesus falou: tem um pai, sou eu que estou aqui. Aí Pedro falou assim: mestre, se é o Senhor mesmo, deixa eu ir aí ter contigo, que eu caminho sobre as águas também. Não foi assim a história? E Pedro, enquanto teve fé, enquanto a fé era uma onda de 10, 12 metros de altura, ele deu uns passos, mas de repente ele resolveu olhar para baixo. A gente tem hora que não pode ficar olhando para baixo, para cima, para o lado, a gente tem que olhar para frente. Pedro viu as águas agitadas debaixo dos seus pés, ficou amedrontado e de repente a fé foi embora. Quando a fé saiu dele, ele começou a afundar e pedir ajuda para o mestre. E o Senhor Jesus pegou ele pela mão, falou: oh, Pedro, como você tem uma fé tão pequena. Se você tivesse acreditado, você me encontrava e a gente ia junto andando por cima das águas até o barco novamente. Então só não conseguiu porque a fé vacilou. A hora que ele olhou o vento, as águas agitadas, aquele movimento, aí ele afinou. Não, nós não podemos afinar, nós temos que ter uma fé. Então os apóstolos, se tivessem tido crença, teriam expulsado, mesmo que depois de alguns dias, com jejum e oração, mas eles teriam tido sucesso. O recado para mim e para você é esse. Estamos vivendo um mundo de luta, muita prova, muita batalha, muito desafio, adversidade, laços armados para todo lado, sepulturas cavadas, redes também armadas, o inimigo lutando muito, os problemas, independente do inimigo estar contra nós ou não, os problemas naturais da nossa vida, as nossas necessidades nos circundando diariamente. Então tem que ter fé para vencer tudo isso. Se você está passando aí por um momento que está exigindo fé, tenha. Deus é poderoso. Se você tiver fé, você tem o poder de Deus na sua vida e você pode. Deus sabe o que a gente pode e o que a gente não pode. Quando Ele vê que com toda a fé não conseguimos, porque é uma coisa muito grande, extraordinária, aquela causa, aquele problema, uma enfermidade, seja lá o que for, aí Ele vem com um milagre na nossa vida, com aquele sobrenatural, algo que a gente nem entende e compreende, mas sabe que é um milagre. Então, tudo o que tiver ao seu alcance é você que vai ter que fazer. Deus quer que você faça. Deus não te quer um filho manhoso, uma filha manhosa. Ele quer ver você um filho batalhador, achando os seus próprios caminhos e para alguns problemas você mesmo tendo ali a solução. Quando você não tem solução, quando saiu do seu alcance, saiu do meu, aí Ele opera. Isso se chama milagre. Algo que está acima da nossa condição, acima da condição humana. Aí Deus vem e aparece. Então o Senhor te fala: tenha fé. O que tiver ao seu alcance, você vai fazer. Mas o nome de Deus é que será glorificado, porque você alcançou pela fé. O que você não pôde fazer, você vai alcançar um milagre pela fé, porque Deus viu crença em você. Mesmo que alguém fale, mesmo que alguém pense que você está fazendo tudo errado, porque as pessoas não entendem o movimento de Deus. O movimento de Deus, o certo, às vezes tem cara de errado. O errado tem cara de certo. Então,
ele confunde os homens. Não se importe com o que falam, não se importe se te censuram, apenas faça uso da fé. Para encerrar essa mensagem, eu digo essa frase: pela fé, você vai ter vitória. Pela fé, você vai alcançar um grande milagre em sua vida. Que Deus te abençoe. Que o nome de Deus seja sempre louvado.